Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 1 do livro de Lamentações apresenta um lamento profundo sobre a queda de Jerusalém. Escrito com intensa emoção e imagens poéticas, o texto descreve a cidade outrora grandiosa agora em ruínas, comparada a uma viúva solitária e humilhada. Este capítulo é uma reflexão sobre as consequências do pecado e da desobediência, revelando o peso da disciplina divina. Ao mesmo tempo, expressa a dor de um povo que reconhece sua condição e busca o socorro do Senhor. Lamentações 1 nos convida a refletir sobre a justiça de Deus, o impacto das escolhas humanas e a necessidade de arrependimento e restauração. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Lamentações 1 do livro de Lamentações da Bíblia. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Como se parece com uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias agora tornou-se uma escrava. 2 Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. 3 Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. 4 Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem, e ela se encontra em angústia profunda. 5 Seus adversários são os seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. 6 Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor. 7 Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando o seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Vamos a uma breve análise textual e voltamos à leitura, coisa rápida. O capítulo 1 do livro de Lamentações é um poema de lamentação que expressa a profunda dor e desolação de Jerusalém após a destruição da cidade pelos babilônios em 586 a.C. Esse capítulo combina tristeza, arrependimento e um reconhecimento do julgamento divino. Vamos analisar o significado dos principais elementos do texto. Primeiro, Jerusalém desolada, versículos 1-7. 1. A cidade abandonada, versículo 1. Jerusalém, antes uma cidade vibrante e importante, agora é comparada a uma viúva, desolada e humilhada, reduzida à escravidão. Significado: a viúva simboliza a perda de status, segurança e prosperidade. A cidade que era princesa agora vive na condição de serva, uma metáfora para o declínio causado pelo juízo divino. 2. Solidão e traição, versículo 2. Jerusalém chora porque não há ninguém para consolá-la. Os aliados que antes prometiam ajuda a traíram. Significado: isso reflete a fragilidade das alianças humanas e a ausência de auxílio em momentos de crise. Também alude à quebra da aliança com Deus. 3. Exílio e sofrimento, versículos 3-5. Judá foi levada ao exílio, e seus inimigos estão em posição de autoridade e tranquilidade. Essa calamidade é apresentada como consequência dos pecados do povo. Significado:
O exílio é visto como resultado direto da infidelidade e rebeldia contra Deus. É o cumprimento das advertências dadas pelos profetas. 4. Nostalgia dos tempos passados, versículos 6 e 7. Nos momentos de sofrimento, Jerusalém relembra sua antiga glória e os tesouros que perdeu. Significado: a memória dos tempos melhores intensifica o lamento. Isso também serve como um lembrete do que foi perdido por causa da desobediência. Viu como foi rápida a análise? Voltamos à leitura. 8. Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez, ela mesma geme e se desvia deles. 9. Sua impureza prende-se às suas saias, ela não esperava que chegaria o seu fim. Sua queda foi surpreendente, ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para minha aflição, pois o inimigo triunfou. 10. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar das tuas assembleias. 11. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e, para sobreviverem, trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. 12. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto, e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. 13. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus ossos. Armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. 14. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. 15. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam. Convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou no seu lagar a virgem, a cidade de Judá. 16. É por isso que eu choro. As lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. 17. Suplicante. Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. 18. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra sua ordem. Ouçam, todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Vamos a mais uma brevíssima análise textual e voltaremos à leitura em seguida. Segundo, reconhecimento do pecado e do julgamento divino, versículos 8 e 18. 1. A humilhação de Jerusalém, versículos 8 e 11. Jerusalém é descrita como impura por causa de seus pecados. Seus antigos aliados agora a desprezam e saqueiam seus tesouros. Significado: a impureza aqui não é apenas moral, mas também espiritual, refletindo a idolatria e a quebra da aliança com Deus. 2. A aflição física e espiritual, versículos 12 e 14. A cidade descreve seu sofrimento como fogo nos ossos e um jugo pesado de pecados sobre o pescoço. Significado: o sofrimento é visto como consequência direta do pecado. O jugo simboliza a opressão causada pela culpa e pelo julgamento divino. 3. A destruição da juventude, versículos 15 e 16. Os jovens guerreiros de Jerusalém são destruídos, e a cidade chora pela falta de consolo. Significado: a perda da força e da esperança futura é um reflexo da severidade do julgamento. A ausência de consolo destaca o isolamento espiritual e emocional. 4. O reconhecimento da justiça divina, versículos 17 e 18. Jerusalém admite: o Senhor é justo, mas eu me rebelei contra sua ordem. Significado: este reconhecimento é um momento de confissão. Apesar da dor, há um entendimento de que o sofrimento é resultado da desobediência. Voltamos à leitura. 19. Chamei os meus aliados, mas eles me traíram. Meus sacerdotes e meus líderes pereceram na cidade, enquanto procuravam comida para poderem sobreviver. 20. Veja, Senhor, como estou angustiada. Estou atormentada no íntimo e no meu coração me perturbo, pois tenho sido muito rebelde.
Lá fora, a espada a todos consome, dentro, impera a morte. 21 Os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com o que fizeste. Quem dera trouxesses o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. 22 Que toda a maldade deles seja conhecida diante de ti, faze com eles o que fizeste comigo por causa de todos os meus pecados. Os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o pedido de justiça. Versículos 19 e 22, 1. Traição dos aliados e sofrimento interno. Versículos 19 e 20. Os aliados não ajudaram, e a cidade sofre tanto externamente, pela guerra, quanto internamente, pela fome e desespero. Significado. A traição dos aliados simboliza a futilidade de confiar em homens em vez de confiar em Deus. 2. O clamor por justiça. Versículos 21 e 22. Jerusalém pede a Deus que faça com os inimigos o mesmo que foi feito a ela, trazendo julgamento sobre eles também. Significado. Este pedido reflete tanto um desejo de justiça quanto uma expressão do sofrimento humano, clamando para que Deus restaure a equidade. Temas principais do capítulo. Primeiro, sofrimento e desolação. A destruição de Jerusalém é descrita em termos emocionais e viscerais, mostrando a profundidade da dor da cidade. Segundo, reconhecimento do pecado. O texto reconhece que o sofrimento foi resultado da rebeldia contra Deus, destacando a conexão entre desobediência e julgamento. Terceiro, confiança em Deus. Apesar da dor, há um reconhecimento implícito de que Deus continua sendo justo e soberano. Quarto, esperança na justiça divina. O clamor por justiça mostra que, mesmo em meio ao sofrimento, existe um apelo para que Deus intervenha e restaure a ordem. Aplicação espiritual. Arrependimento e confissão. O texto ensina a importância de reconhecer nossos pecados e voltar a Deus em humildade. Justiça divina. Lamentações 1 destaca que Deus é justo em seus julgamentos, mas também está atento ao sofrimento de seu povo. Consolação em meio à dor. Embora o capítulo seja um lamento, ele aponta para a possibilidade de restauração e consolo no relacionamento com Deus. Agora vamos à explicação de Lamentações 1 de forma simples, organizada e didática, para que a mensagem central fique clara, e ao final mostro as ligações com o Novo Testamento. Contexto geral do livro de Lamentações. Autor, tradicionalmente atribuído ao profeta Jeremias. Momento histórico. Logo após a queda de Jerusalém em 586 a.C., quando a cidade foi destruída, o templo foi queimado, o povo foi levado ao exílio na Babilônia. Lamentações não é um livro de explicações teóricas, mas de dor, luto e arrependimento. É o choro de uma cidade e de um povo diante das consequências do pecado. Ideia central de Lamentações 1. Jerusalém é retratada como uma mulher viúva, abandonada, humilhada e sofrendo, que reconhece sua culpa, descreve sua dor, clama a Deus, mas ainda não vê consolo imediato. O capítulo inteiro é um lamento profundo, não uma resposta. Explicação por blocos, didática, versículos 1-3, da glória à humilhação. Jerusalém, antes cheia de vida, agora vazia. Antes princesa, agora escrava. Antes respeitada, agora desprezada. Mensagem. O pecado levou à perda da dignidade, da liberdade e da alegria. Versículos 4-6. O colapso espiritual. Festas acabaram. Sacerdotes gemem. Líderes estão fracos e fugindo. O culto foi interrompido. Mensagem. Quando a comunhão com Deus se rompe, toda a estrutura espiritual e social desmorona. Versículos 7-11. Memória do passado e vergonha. Jerusalém lembra do que tinha. Ninguém a socorre. O templo foi profanado. O povo troca bens por comida. Mensagem. O pecado cega, faz a pessoa perceber a gravidade só depois da queda. Versículos 12 e 15. A dor extrema. Aqui Jerusalém fala diretamente. Existe dor maior que a minha. Reconhece que o sofrimento veio do Senhor. Os pecados são como um jugo no pescoço.
Mensagem: o sofrimento não é visto como acaso, mas como disciplina justa de Deus. Versículos 16-19. Solidão total. Ninguém consola. Aliados traíram. Sacerdotes e líderes morreram. Filhos estão no exílio. Mensagem: o pecado gera isolamento, mesmo cercado de gente. Versículos 20 e 22. Confissão e clamor por justiça. Jerusalém. Reconhece: o Senhor é justo. Admite: fui rebelde. Clama para que Deus veja sua dor. Pede que os inimigos também sejam julgados. Mensagem: há arrependimento, mas ainda não há restauração visível, só súplica. Mensagem teológica principal. Lamentações 1 ensina que Deus é justo, o pecado tem consequências reais, a dor não anula a fé. Ela pode gerar oração, o arrependimento começa com reconhecer a culpa, não culpar Deus. É um capítulo de quebra, não de solução. Ligações com o Novo Testamento. Primeira. Jesus chorou por Jerusalém. Lucas 19, 41, 44. Jesus chora pela cidade porque ela não reconheceu o tempo da visitação de Deus, ecoando o mesmo lamento de Lamentações. A dor de Jeremias antecipa a dor de Cristo. Segunda. Não há quem a console. João 14, 16. Em Lamentações, não existe consolador. No Novo Testamento, Jesus promete o Consolador, Espírito Santo. O que faltava em Lamentações é oferecido em Cristo. Terceira. O peso do pecado. Mateus 11, 28, 30. Em Lamentações, o pecado é um jugo pesado. Jesus diz: meu jugo é leve. Cristo assume o peso que Jerusalém carregava. Quarta. O sofrimento do inocente. Isaías 53 e 1 Pedro 2, 24. Jerusalém sofre por seus pecados. Jesus sofre pelos pecados dos outros. Lamentações aponta para a necessidade de redenção. Em uma frase simples. Lamentações 1 é o retrato da dor de quem se afastou de Deus, reconhece sua culpa, mas ainda espera por redenção. Redenção que, no Novo Testamento, se cumpre em Jesus Cristo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!